Na terceira aula do Conexão Cidadania, você assistirá aos seguintes temas: dramas conjunturais de direitos humanos, rede de empreendedorismo cidadã, o domínio ditatorial do crime organizado, o operador de segurança pública como garantidor das liberdades constitucionais e da democracia, polícia truculenta versus polícia inteligente, o ser humano policial e o dano moral. Uma boa aula para você. Bom, muito bem-vindos todas e todos que aqui estão e os que nos assistem nesta nossa terceira aula, onde nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco as questões conjunturais relativas à segurança pública, direitos humanos e cidadania no nosso Brasil. Nós vamos trabalhar essas questões conjunturais na perspectiva daquilo que é positivo e também na perspectiva daquilo que é deficiência, que nós todos juntos podemos ajudar a melhorar. Eu quero, nesse sentido, relembrá-los e relembrá-las de que para que nós possamos viver numa sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, nós precisamos necessariamente passar pelos caminhos da educação de valores, né? Ora, se nós todos somos, como já dissemos, pedagogos e pedagogas da cidadania, e precisamos passar pelos caminhos da educação, evidentemente a segurança pública assume nesse contexto um caráter muito importante. Há pesquisas hoje muito sérias, por exemplo, pesquisas na Universidade de Harvard, do Departamento de Estudos Internacionais, professor Robert Putnam, e também estudos em Harvard do professor David Landis, que se propõem a trabalhar as questões das diferenças entre os países e das razões do desenvolvimento de alguns países ricos, do desenvolvimento com bem-estar para suas populações e também do não desenvolvimento com bem-estar em países ricos, como é o caso do Brasil, né? Por que países como o nosso, apesar de tanta riqueza, não conseguiram efetivamente dar bem-estar ao conjunto do seu povo? Então esses dois professores de Harvard, o David Landis e o Robert Putnam, eles trabalham em cima da procura dessas respostas e encontraram respostas interessantíssimas. Eles são unânimes em dizer o seguinte: os países que se desenvolvem com bem-estar para o seu povo são países que construíram as chamadas redes de engajamento cívico ou redes de engajamento cidadão. São os países onde as pessoas arregaçaram as mangas e fizeram a sua parte na construção das alternativas e das diferenças. Ora, nós lamentavelmente vivemos no nosso país uma cultura ainda muito filial, uma cultura de espera, uma cultura de uma esperança às vezes descontextualizada da nossa própria força e do nosso próprio poder como cidadãos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós herdamos culturalmente o que se chama de sebastianismo. Vocês devem lembrar que Portugal teve um grande rei na sua história, chamado Dom Sebastião, que foi fazer uma viagem à África. Lá na África se perdeu, morreu, nunca retornou a Portugal. E até hoje ainda há, parece brincadeira isso que eu vou dizer, mas é verdade, até hoje ainda há movimentos em Portugal que às vezes esperam à beira do oceano, esperam, olhando o horizonte, a volta de Dom Sebastião, que é a pessoa que vai salvar Portugal de todas as suas mazelas. Isso parece uma brincadeira, mas é verdade, chama-se sebastianismo, são movimentos sebastianistas. Mas eu vou exagerar um pouco e vou dizer que ainda que nós não esperemos à beira do mar a volta de Dom Sebastião para salvar o Brasil, nós temos incorporado no nosso inconsciente coletivo elementos muito fortes de sebastianismo. Nós estamos aqui há 5 séculos no Brasil esperando que algum Dom Sebastião venha nos salvar de todos os nossos dramas e mazelas. Esperamos que os grandes, que os poderosos, que aqueles que no nosso entender detêm
os destinos do país, possam vir aqui resolver por nós a nossa própria vida. E há 5 séculos esperamos, e há 5 séculos o nosso Dom Sebastião nunca chega, né? Então nós precisamos definitivamente nesse país descobrir que nós mesmos somos, cada um de nós somos o nosso Dom Sebastião. A começar pela nossa casa, a começar pelo nosso local de trabalho, a começar pelo serviço que nós prestamos à cidadania. Nós somos os encarregados de salvar esse nosso país, de salvar esse nosso povo e de salvarmos a nós mesmos. Enquanto nós não abandonarmos essa perspectiva messiânica e sebastianista, nós vamos continuar esperando uma solução que nunca vem e que nunca chega. Em psicologia a gente usa um termo que é um pouco esquisito, é um neologismo que diz assim: é preciso que nós nos reempoderemos, que nós assumamos esse poder objetivo que nós temos como cidadãos, que nós superemos essa ideia de que nós somos pobres, pequenos, incapazes, insuficientes, que nós paremos de dizer slogans do tipo: quem sou eu? Né? Eu sou uma pequena, um grãozinho de areia no deserto, eu sou uma gotinha d'água no oceano. Eu sempre brinco dizendo: falta puxar o chicote da bolsa e bater nas costas depois e chorar desesperados, né? É preciso que a gente supere essa cultura da insignificância e a gente assuma a cultura da grandeza de sermos cidadãos, sem esperar que apenas aqueles que detêm o poder formal, aqueles que estão na elite, aqueles que aparentemente manejam com a realidade, que aqueles tenham uma crise de dó, de piedade de nós, povo brasileiro, e afinal de contas acabem nos entregando esse país que nós sonhamos e esperamos. O país que nós sonhamos e esperamos passa exclusivamente pelas nossas mãos e por este poder de cidadãos que nós temos no dia a dia. E vejam que aqui eu estou falando para vocês e para as pessoas que nos assistem, que são cidadãos que têm um grande poder pessoal, mas que também estão reempoderados com essa perspectiva e com essa grandeza daqueles que assumem a execução direta das coisas da segurança pública. Então é possível dizer, sem nenhum exagero, que nós todos temos um duplo poder. Nós temos o poder normal de qualquer cidadão e nós temos um poder representativo da coisa pública como operadores de segurança pública. Nós quem? Nós guardas municipais, nós bombeiros, nós policiais militares, nós policiais civis, nós policiais do âmbito estadual, nós policiais do âmbito federal, né? Nós temos um duplo poder, que é o poder normal de qualquer cidadão, e mais o poder com o qual nos investiu o Estado na nossa representatividade. Então não somos gente pobre, nem pequena, nem insignificante, como muitas vezes, de uma maneira até desculposa, até irresponsável, eu diria nesse sentido, como muitas vezes nós queremos nos apresentar para nós mesmos. Nós podemos muito mais do que parece, né? E à medida em que a gente assuma isso, que nós vamos fazer a diferença. As conclusões do professor Putnam e do professor Lenz é que os países que se desenvolvem e que dão bem-estar para suas populações são aqueles onde a rede de cidadãos comuns olha para si mesma como a própria alternativa e a própria solução dos seus problemas, arregaça as mangas e trabalha para fazer a diferença. O John Kennedy, que não era nenhum santo, mas que teve seus méritos na história, dizia aquela célebre frase que vocês lembram, né? Pergunte um pouco menos o que o seu país pode fazer por você e um pouco mais o que você pode fazer pelo seu país. É esta ética que faz a diferença entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. Nós nos acostumamos com explicações ideológicas muito comodistas. Nós somos um país subdesenvolvido que fomos explorados a nossa história inteira, porque tiraram todas as nossas riquezas. Não tiraram não, senhores, isso é mito. Tiraram muito, mas não conseguiram tirar a riqueza efetiva do país, porque nós continuamos, mesmo submetidos a toda sorte de explorações históricas, nós continuamos sendo um dos países mais ricos do planeta. Então não é explicação
para o nosso subdesenvolvimento o fato de que nós tenhamos sido submetidos ao colonialismo e ao imperialismo. É preciso a gente ser mais corajoso, é preciso responsabilizar-se mais e é preciso reconhecer que uma das causas fundamentais do nosso subdesenvolvimento é o fato de nós não termos ainda descoberto a nossa força, não termos ainda nos organizado e assumido o nosso poder, o nosso papel imprescindível como cidadãos e cidadãs brasileiros. Dito isso, é preciso lembrar também o seguinte: o país só pode se desenvolver com bem-estar através da educação e do empreendedorismo. O que são as tais das redes de engajamento cívico? São redes de empreendedorismo cidadão e são redes de educação autônoma entre os cidadãos. Vamos traduzir isso? Um povo só pode se desenvolver quando ele aprende a pensar com a sua própria cabeça. Um povo só pode se desenvolver quando ele aprende a ter juízo moral. E um povo só pode se desenvolver quando ele aprende a empreender, a ser criativo e inventivo, sem esperar respostas e soluções prontas de pais ou falsos pais da cidadania. Dizia o Freud, e diz a psicanálise, que nós só nos tornamos adultos quando passamos a ser os nossos próprios pais e as nossas próprias mães. Enquanto nós não formos o nosso próprio pai e a nossa própria mãe, nós continuamos vivendo na infância, na infantilidade. E ser criança é uma coisa muito bonita, mas não há nada mais triste do que ser adulto e continuar sendo infantil, né? Nós temos que superar a infantilidade da cidadania, a adolescência da cidadania e chegarmos na maturidade da cidadania. E ser maduros é sermos, como diz a psicanálise mais uma vez, os nossos próprios pais e as nossas próprias mães. Nós não precisamos de paizinhos dos pobres. Nós não precisamos de paizinhos do povo. Nós precisamos que o povo assuma o seu potencial e que o povo assuma a sua própria força. E nós, operadores de segurança pública, a nós nos cabe liderança popular. A nós não nos cabe sermos também aqueles que manipulam o povo, mas a nós nos cabe um papel, como eu já havia dito, de paternidade e de maternidade. Não de paternalismo e nem de maternalismo, mas de uma paternidade e de uma maternidade líder e contaminadora da consciência crítica e propositiva popular. Então, essa é a grandiosidade, viu, pessoal? Essa é a grandiosidade. Vocês vão me dizer, mas isso é um peso nas nossas costas, né? Mas usando aqui um dizer dos evangelhos, né? É um fardo isso nas nossas costas. Termos que ser esses líderes, causadores, né? Catalisadores de consciência. Isso é um fardo nas nossas costas, mas é um fardo leve, porque é um fardo altamente dignificador da nossa existência e dignificador da profissão que nós escolhemos. Então, nesse contexto, se é preciso haver empreendimento, se é preciso haver educação de verdade, é que a segurança pública se veste ainda de uma maior importância. Por quê? Porque onde domina a violência e o crime, não pode haver empreendedorismo popular e não pode haver real processo de educação. Eu havia dito a vocês que pobreza não gera criminalidade, que a gente tem que cuidar para não criminalizar os pobres. Mas prestem atenção no contrário. Pobreza não gera crime, mas crime gera pobreza. Pobreza não gera crime, mas crime gera pobreza. Em todos os lugares onde a criminalidade domina, os processos de empobrecimento se petrificam e se intensificam. Onde dominam os criminosos, nós vamos ter um povo incapaz de empreender e incapaz de aprender. Deixa eu dar exemplos concretos, porque eu gosto dos exemplos concretos. Há algum tempo atrás, trabalhando com professores de uma escola
inserida numa favela, num lugar muito pobre de uma grande cidade brasileira, eu falava a respeito desse assunto e um professor de história, muito líder, muito querido entre os alunos, me contou um exemplo dramático. Ele disse: professor, eu numa aula de história, eu tive a ousadia de fazer uma coisa que nós, professores de história, sempre devemos fazer. As chamadas pontes entre o passado e o presente. Eu contei alguma coisa de história para os meus alunos e fiz uma ponte com o presente, e nessa ponte eu emiti uma crítica contra o crime organizado. Aqui nesta escola, inserida numa favela onde é muito poderosa a intervenção do crime organizado. Eu tive a ousadia de fazer essa ponte entre aquele meu comentário histórico e o presente, né? Porque o presente deve ser iluminado pela experiência do passado, e fiz uma crítica ao crime organizado. Pois bem, na aula seguinte, quando eu pousei a minha mão no quadro verde para dar uma explicação, voou um punhal do fundo da sala de aula e cravou a minha mão no quadro. E agora, pessoal, vem a parte mais triste. Eu fiquei estarrecido, olhei para a diretora, para as orientadoras que estavam sentadas à frente e perguntei o seguinte: gente, e o que é que vocês fizeram diante disso? E eu me lembro que elas envermelharam, ficaram envergonhadas e me disseram: professor, nós não fizemos nada. Eu disse: como não fizeram nada? Nós não fizemos nada porque queremos continuar vivos. Queremos continuar vivos. Então, como é possível haver educação quando os educadores não têm liberdade de raciocínio, quando não há liberdade de crítica? Porque se o crime domina e o crime tem uma dinâmica altamente ditatorial e autoritária, este professor de história não pode dizer o que pensa na sala de aula, porque ele está submetido a uma censura constante e permanente do crime organizado. E será que eu estou falando de uma exceção? Não, eu estou falando da regra da maioria do povo brasileiro, da maioria do povo deste país rico que passa fome e miséria no dia a dia. Porque a maioria do povo brasileiro, é preciso que a gente lembre, está incluído ou na categoria dos pobres ou dos miseráveis. No meu estado, no Rio Grande do Sul, que é chamado por muitos de Sul Maravilha, né? Isso é mito, saiu algum tempo atrás, o ano passado, se não me engano, no Correio do Povo, uma estatística que dava contas de que 22% dos habitantes do Rio Grande do Sul são considerados na categoria de indigentes, de miseráveis. E o Sul é considerado muito rico. Então vocês imaginam o que acontece no resto desse país. Esses professores de história, de geografia, de português, os bons professores conscientes de matemática, que também serve para aumentar a consciência crítica, porque tudo serve na escola para trabalhar a consciência crítica. Esses homens e mulheres estão impossibilitados de fazer um verdadeiro trabalho de educação por causa do domínio ditatorial e autoritário do crime organizado. Vamos ser francos? Vamos ser francos? Nós de classe média, que temos o nosso emprego, que temos um mínimo de rendimento, temos as nossas contas para pagar, mas temos mínimas condições para viver a nossa vida, nós podemos dizer que superamos a ditadura em 1984, né? Se não me engano foi o fim formal da ditadura no Brasil. Mas tristemente é preciso dizer o seguinte: a maioria do povo brasileiro ainda vive sob uma ditadura. É a ditadura desses chefetes, desses dominantes, desses poderosos ligados a atividades ilícitas e criminosas que dominam a vida das grandes favelas e dos grandes conglomerados populares brasileiros. A ditadura acabou? Acabou para uma parte do povo. Para a maior parte do povo a ditadura continua. O crime organizado não permite livre ensinar e nem livre aprender. E se não há livre ensinar e livre aprender, não há educação. E se não há educação, não há libertação. E se não há libertação, não há desenvolvimento e não há bem-estar. Mas é pior do que isso. Onde o crime domina, não há livre empreendedorismo. Vamos traduzir isso em termos bem concretos?
numa grande favela dominada pelo crime organizado, não é possível abrir nenhum boteco sem a permissão do crime organizado. Nenhum boteco. Que empreendedorismo econômico popular pode haver onde a atividade dominante é atividade criminosa? Nenhum. Nesse contexto, nós caímos fora das duas categorias apresentadas pelo professor David Landes e o professor Robert Putnam, de um povo que se desenvolve com bem-estar. Então, minhas amigas e meus amigos que aqui estão, e minhas amigas e meus amigos que nos assistem, nós, operadores diretos de segurança pública, somos esses defensores das liberdades democráticas da cidadania. Nós somos aqueles e aquelas que lá precisam estar para garantir as possibilidades de livre ensinar e de livre aprender, e para garantir as possibilidades de livre empreender, sem o que não há desenvolvimento. Vamos traduzir isso numa frase? Desenvolvimento de verdade passa por segurança pública. E é por isso que o nosso povo, mesmo grandemente ainda desinstruído, mas com muita sabedoria intuitiva, é por isso que o nosso povo, numa das últimas pesquisas de opinião feitas no Brasil, ele aponta para duas grandes demandas. Você sabe quais são as duas maiores demandas populares hoje, né? Emprego e segurança pública. Intuitivamente, este povo percebeu de maneira muito sábia que sem segurança pública sequer é possível haver liberdade de organização, de expressão, de educação e de empreendedorismo. Quem são os agentes garantidores de tudo isso, por excelência? Somos nós. Nós que aqui estamos hoje nesta sala de aula e nós que aqui estamos espalhados nas salas de aula e nos grupos de trabalho que nos assistem em todo o Brasil. Vejam a grandeza, vejam a dignidade, vejam a nobreza democrática da função que nós exercemos. Vocês já tinham pensado nisso? Às vezes a gente vai se envolvendo na lide diária e vai esquecendo como a gente é importante. E quando eu digo que a gente é importante, não é por vaidade, não é para nos causar soberba. Não, a nossa importância é a importância de serviço. A nossa importância é a importância protetiva. Nós somos aqueles instituídos para cuidar do povo. Para cuidar para que esse povo possa se desenvolver livremente. Que graça é essa que Deus nos deu, né? E que mérito nós tivemos também de aceitar essa graça e assumir funções tão importantes. Pense um pouco nisso depois da aula. Pense um pouco nisso em casa, porque isso vai encher de significado. Talvez isso vai trazer de volta um significado que a gente até possa ter deixado um pouco perdido em algum lugar, para essa riqueza tão grande que a vida da gente tem, né? Nesse contexto, eu preciso dizer o seguinte: a dinâmica do crime, vamos retomar isso, é uma dinâmica altamente sofisticada. Não é fácil libertar esse povo do domínio do crime organizado. Não é fácil. Não é fácil libertar no mundo inteiro o povo do único poder que ameaça as democracias em todo o planeta, que é o poder do crime organizado. Não é fácil libertar as pessoas da indústria mais lucrativa da Terra. Aquela que, como eu havia dito, lucra entre 1 trilhão a 1,5 trilhão de dólares por ano. Vejam lá quanto que cabe da dívida brasileira em 1 trilhão ou 1,5 trilhão de dólares por ano de lucro, né? Por ano! Né? Veja o que cabe. Tem gente que já brinca dizendo que tinha que convidar o crime organizado para fazer parte do grupo dos 8. Tal é o poder hoje econômico que eles detêm, né? Estou lembrando um amigo meu do Banco Mundial que sempre diz isso: olha, Ricardo, se eu fosse convidado para chefiar o crime organizado, eu não aceitaria, porque eu não teria competência. Isso é uma atividade tão sofisticada que eu mesmo, com toda
a formação que eu tenho, sendo poliglota e tendo uma atividade altamente sofisticada como essa que eu exerço, eu não teria competência seguramente para liderar uma atividade tão mais sofisticada como é o crime organizado. Uma indústria extremamente poderosa. Mas isso não nos aplasta, isso não nos atemoriza, não senhores e não senhoras. Isso nos desafia a entrarmos mais ainda na rede de defesa popular. Somos nós que não podemos abandonar esse povo sob o controle, sob as garras deste poder tão cruel que é o poder da indústria do crime organizado. Vejam que se reveste então nessa minha fala, se desnuda nessa minha fala, uma sobreimportância que tem o profissional de segurança pública. Porque este profissional de segurança pública é o último baluarte mantenedor e garantidor das liberdades democráticas, lá onde as pessoas são mais simples, lá onde as pessoas são mais desassistidas, lá onde os grandes poderes não chegam, mas onde chega o grande poder simbólico da intervenção de cada uma e de cada um de nós. Lembrem sempre disso. Quando vocês estão tratando de segurança pública, vocês estão tratando de um tema chamado liberdade. Quando vocês estão tratando de segurança pública, vocês estão garantindo à associação de moradores, aos líderes populares legítimos, que eles possam exercer criticamente as suas atividades sem estarem na folha do crime organizado ou sob a censura do crime organizado. Eu li há algum tempo num jornal que tem favelas no Brasil onde os pastores e padres estão tendo que submeter os seus sermões, estão tendo que submeter as suas falas ao crime organizado para saber se o crime permite que eles digam aquilo que têm a dizer. O nome disso é censura prévia. O nome disso é ditadura. E nós somos os profissionais responsáveis por garantir a democracia, por eliminar a ditadura do controle. Então, nesse contexto, eu quero dizer a vocês, isso tem tudo a ver com direitos humanos, nesse contexto eu quero dizer a vocês o seguinte: é preciso que as forças de segurança pública tenham uma intervenção organizada, científica e precisa, porque não é com amadorismo que nós podemos garantir as liberdades democráticas e combater a força do crime organizado. Não é com achismo, né? Não é apenas com boa vontade. Boa vontade é importante, mas não garante sozinha isso, né? Não é com intuições apenas. Para atuar na defesa da população e na segurança pública, é preciso ter muita compreensão científica. É preciso estudar muito. É preciso conhecer muito a conjuntura brasileira, a realidade brasileira. É preciso conhecer muito este povo a quem a gente serve. E é preciso dialogar muito com esse povo a quem a gente serve. Porque é esse povo com quem nós dialogamos, é esse povo quem vai nos dar o norte. É ele quem vai traçar estratégia com a gente. É ele que vai nos dar orientação. E aí, mais uma vez, se reveste de importância o tema do policiamento ou da segurança pública comunitária. Não tem outro jeito de fazer segurança pública a não ser na interação popular. A não ser no diálogo e no contato íntimo com essa população que nós queremos servir. Nós não podemos fazer para a população. Nós temos que fazer com a população ao nosso lado. E aí eu queria então dizer a vocês que as dinâmicas da segurança pública precisam ser dinâmicas racionais, científicas, interativas e fundamentadas em conhecimento científico e em pesquisa. Qual é a relação disso com o nosso tema de direitos humanos? É total. Não é através da violência e da truculência que a gente reduz criminalidade e violência. Não é com ações truculentas que nós desbaratamos uma indústria tão poderosa como a indústria do crime. É com inteligência que nós podemos desbaratar a indústria do crime. É com inteligência e segurança pública
que nós podemos reduzir a violência na sociedade. Mas de que inteligência é essa que eu estou falando? Será aquele conceito reducionista de inteligência policial que a gente ouve tanto? Em geral, quando eu ouço falar em inteligência policial, as pessoas estão me falando apenas de um dos aspectos da inteligência, que é a inteligência investigativa. Sem nenhum demérito e nem depreciação disso, que é muito importante, que tem que ser feito com excelência. Inteligência é muito mais do que meramente investigação. Inteligência é compreensão das dinâmicas populares. Inteligência é compreensão da dinâmica do crime. Inteligência é compreensão da gênese da violência, dos processos que criam a violência. Inteligência é compreensão dos processos de diálogo com a sociedade. Inteligência é sempre um elemento de ordem estratégica, muito mais do que um elemento de ordem tática. Quando a gente fala em inteligência para a polícia, a gente reduz inteligência a táticas. Não, senhoras e senhores. Inteligência estratégica é pensar a longo prazo, é pensar a médio prazo, é conhecer os processos e perceber as saídas. Então, nesse contexto, quero dizer a vocês, é preciso a gente repensar, como nós já havíamos dito, velhos paradigmas em segurança. Eu não tinha ainda aprofundado muito isso, mas quero dizer a vocês o seguinte: é preciso que nós, especialistas em segurança pública, superemos o senso comum. Não é matando, não é torturando, coisas inclusive que enxovalham a nossa dignidade, né? Nós não podemos deixar de nos dar o respeito. Nós não podemos agir mal com aqueles que agem mal com a sociedade. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser enérgicos com eles, mas não fazer com eles o que eles fazem conosco, né? Não é com truculência, não é com senso comum que a gente reduz a criminalidade e amplia os espaços de liberdade democrática. É com muito conhecimento científico e com muita inteligência estratégica. E é com muito bom exemplo. Principalmente é com muito bom exemplo, porque, como eu havia dito, só exemplo arrasta as pessoas e só exemplo arrasta as multidões. É preciso também que a gente atue com modelos interacionais, que a gente crie neste país um modelo de polícia, de guarda municipal, de bombeiros, que seja um modelo de proximidade popular. Vou dizer para vocês uma coisa meio antipática, que contradiz as últimas décadas de história brasileira. Não quero que vocês me entendam mal. Eu não estou contra a viatura. Viatura é muito importante, é muito necessária, quando usada com inteligência, com prudência e como um elemento tático operacional bem ordenado, bem organizado. Agora, a gente criar um modelo inteiro de segurança pública em cima da viatura, me perdoem o termo um pouco forte, é uma imbecilidade. Nós temos que lembrar que esse nosso mundo nos anos 70 e 60 foi dominado pela força econômica das grandes montadoras de automóvel. E, lamentavelmente, o nosso país, que é um país periférico dependente do capitalismo norte-americano, foi muito imitativo dos Estados Unidos, inclusive na área da segurança pública. E nós fizemos algo, pessoal, que foi um crime para a população e um crime para a dignidade das polícias. Nós tiramos a polícia das ruas e jogamos as polícias dentro de viaturas, que é um modelo que aparenta dar segurança ao povo, né? Quando tem muita viatura, acontece o que a gente chama de sensação de segurança pública. E eu devo confessar para vocês que eu morro de raiva quando ouço falar em sensação de segurança. O povo precisa de sensação de segurança. Isso é uma infâmia. O povo não precisa de sensação de segurança. Isso é um desrespeito ao povo. O povo precisa de segurança pública e não de sensação de segurança. Um modelo viaturizado de segurança pública dá sim sensação de segurança. Mas essa é a polícia que vem do nada e que vai para lugar nenhum. A viatura passa, a viatura não fica. A polícia que efetivamente dá segurança é aquela que está caminhando nas ruas. A polícia que dá segurança, quando é a civil, é daquela delegacia que está inserida no meio popular. A polícia que dá segurança é a que conhece a comunidade pelo nome e que é conhecida pelo nome pela comunidade.
Nós tivemos neste país um embrião de polícia que dá segurança. Sem os princípios científicos que tem hoje, mas um belo embrião. Em muitos estados chamado de Cosme e Damião. Quem é da minha geração, eu tenho 47, vai lembrar disso. Lá no meu estado, não sei porquê, chamado de Pedro e Paulo, né? E esses policiais, eles não eram respeitados pela comunidade, não. Eles eram amados pela comunidade. Nada se fazia nas nossas comunidades, eu era muito pequeno, mas eu ainda lembro. Nada se fazia na comunidade sem a participação desses policiais. Eles eram gente nossa. Eles estavam entre nós. Eles eram cidadãos próximos da nossa cidadania. Isso acabou, vocês sabem por quê? Porque o impacto do modelito norte-americano se fez presente na segurança pública. Foi bom, foi muito bom. Foi muito bom para as montadoras de automóveis. Foi muito bom para os desfiles na rua, para as carreatas viaturizadas, com as sirenes ligadas e o giroflex girando. Foi muito bom. Deve ter bastante gente que fez voto com isso, inclusive. Se isso foi efetivamente bom para reduzir crime e violência, bom, aí é uma outra pergunta. Tem que ler as estatísticas de criminalidade para ver se isso realmente resolveu alguma coisa. Será que eu estou contra? Não, eu estou só dizendo o seguinte, pessoal. Tem que parar de fazer mais do mesmo. Nós precisamos atender bem as nossas polícias, os nossos bombeiros. Nós precisamos dar equipamento. Nós precisamos das viaturas que são realmente necessárias. Nós precisamos dar os coletes, que às vezes a polícia não tem. Nós precisamos da arma. Nós precisamos dar boas armas, porque é instrumento de trabalho. Mais ainda, importante, a maior arma da polícia, nós precisamos da comunicação, rádios bons para a nossa polícia. Nós precisamos cuidar da polícia dando equipamento suficiente de altíssima qualidade para ela. Mas nós precisamos muito mais que isso, cuidar do ser humano que existe em cada policial brasileiro. Nós precisamos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Nós precisamos deixar de fazer mais do mesmo, porque mais arma, mais viatura, mais munição e mais efetivamente não tem reduzido de maneira significativa e às vezes não tem reduzido nada, nem da criminalidade, nem da violência. Agora, gente bem preparada, policial apaixonado, policial que sabe o que faz, policial com ciência, com técnica e racionalidade, esses sim reduzem crime, esses sim reduzem violência, esses sim fazem a diferença. As políticas públicas que o Estado tem que propor para as suas polícias, nas unidades da Federação e no governo da União, e nós na Senasp estamos fazendo uma força muito grande nesse sentido, cada vez mais tem que ser políticas que não deixem de atender às necessidades materiais dos homens e mulheres que trabalham na segurança pública, mas que cada vez mais atendam também às necessidades de conhecimento dos nossos operadores de segurança pública. No mundo de hoje está claríssimo o seguinte, é o conhecimento que faz a diferença. Não são os aparelhos que fazem a grande diferença. Não são as máquinas que fazem a grande diferença. Às vezes isso é apenas mais do mesmo. O que faz a diferença é você na rua, é você na delegacia, convicto, apaixonado, conhecedor, dominador dos processos realmente de cientificidade, dos processos de técnica, dos processos de relacionamento com o público. É isso que faz a diferença e é isso que transforma um país num país melhor, com mais liberdade democrática, mais liberdade de empreendedorismo e mais liberdade de educação para o povo brasileiro. Vamos ouvir algumas perguntas? Fiquem à vontade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito da imprensa, que muitas vezes criminaliza o policial e glamoriza aqueles que estão, na verdade, agindo contra a lei e prejudicando toda a sociedade. Selma, muito obrigado em primeiro lugar. O pessoal estava reclamando que não tinha mulheres ainda fazendo perguntas, né? E isso é muito importante, até porque as mulheres trouxeram toda essa sua sabedoria intuitiva, que é profunda, para a instituição policial e muito importante, em toda a atividade de segurança pública. Então eu já fiquei muito contente por isso. Segundo, queria lhe dizer assim que
A mídia tem um papel muito importante na democracia como uma fonte com maior liberdade, menos amarras, de denúncia das coisas que estão incorretas, né? Então eu acho que aí tem que aplaudir muito a mídia, ela faz um papel fundamental. Na ditadura as barbaridades aconteciam e nós nem ficávamos sabendo, porque na verdade a mídia não podia revelar. A gente até tinha a sensação de que as coisas eram mais tranquilas. Não, apenas a gente era mais ignorante no período da ditadura. A mídia nos ajuda a ser menos ignorantes. Então ela tem um papel fundamental, a mídia. O que está faltando, eu acho, para a nossa mídia é mais equilíbrio. Ela tem que fazer a denúncia, mas ela tem que fazer aquilo que o educador Paulo Freire também chamava de anúncio. O anúncio é a boa nova, são as perspectivas de mudança, é socializar as coisas boas que estão sendo feitas, para que as pessoas também se incentivem, não só por aquilo que é mal, mas também por aquilo que é bom. E aqui é preciso ser justo e dizer o seguinte: há coisas erradas feitas por maus policiais? Mas há coisas maravilhosas feitas por bons policiais que, infelizmente, quase nunca aparecem na mídia, né? Então nós precisaríamos de uma mídia que anunciasse mais os atos heróicos desse heroísmo cotidiano e desse heroísmo desconhecido e desse heroísmo às vezes clandestino da polícia. Era preciso que a mídia, a par de denunciar más ações policiais, que ela também contasse ao país as muitas coisas maravilhosas que a polícia faz pela comunidade. Porque aí a mídia estaria contaminando de esperanças propositivas a comunidade e contaminando de esperanças propositivas a própria polícia. O próprio policial ia ler no jornal, ia ver na televisão bons exemplos de colegas seus, e ia dizer: puxa, se ele pode fazer, eu também posso. Se está ao alcance dele, também está ao alcance meu. Mas quando você só vê coisa ruim, que estímulo que você tem? Você olha para a realidade e fala: mas isso é intransponível. Isso é um paredão que ninguém pode pular, né? Se só tem coisa ruim aparecendo, puxa vida, quem sou eu para sozinho tentar fazer a diferença? Então nós temos que nos dar conta que muitas coisas boas acontecem. Para os meus companheiros de direitos humanos, eu sempre digo o seguinte: nós de direitos humanos, de organizações de direitos humanos, precisamos criticar ações de maus policiais, não só de maus policiais, de maus juízes, de maus advogados, de maus médicos, porque a nossa crítica ajuda a depurar a democracia. Mas nós temos que tomar um cuidado. Criticar maus profissionais não é criticar a instituição desses profissionais. Nós temos que criticar maus policiais, mas nós não podemos criticar a instituição policial. Porque sem a polícia nós vamos estar nas mãos de quem? Nós vamos estar nas mãos da violência e do crime. A polícia é fundamental para nós cidadãos que queremos viver numa democracia. Então é preciso mais equilíbrio, e a própria polícia pode ajudar a educar a mídia para ela ter mais equilíbrio. Quanto mais boas ações cidadãs a polícia fizer, mais ela vai forçar e obrigar a mídia a abrir algum espaço e reconhecer os valores que tem a nossa polícia. Pois não. Como o senhor vê a questão do porte de armas para as guardas municipais? Eu acho que as guardas municipais são importantíssimas na segurança pública nacional. Tem que crescer muito de importância, tem que crescer muito de tamanho qualitativo. E eu trabalhei muitos anos da minha vida com guardas municipais, me dediquei muito ao trabalho com guardas, né? Agora, as guardas têm um papel diferenciado da polícia. As guardas são capilares da segurança pública, elas são extremamente próximas da população, né? Eu não quero entrar numa discussão muito rígida se pode ou não ter arma. Eu diria assim, como princípio geral, a maior arma do guarda municipal é uma comunicação de rádio extremamente potente. Aliás, o rádio é também a primeira arma do policial. É a primeira arma da polícia. Nós temos polícias em alguns lugares do mundo que, como regra, não usam armas. E são as mais competentes, né? Tem um setor que usa? Tem. Porque aquele policial que não usa arma, ele tem uma arma potente, que é o rádio, onde se a coisa esquentar muito, ele chama o setor armado que vem dar cobertura. Então os guardas municipais são capilares fundamentais de convívio com a população. Tem que ter, no meu entender, frequência direta de comunicação com a polícia militar. Mas a grande arma para mim, sem ser radical, se pode ou não usar, porque eu preferiria não entrar, digamos, numa discussão que é muito pessoal, da minha posição pessoal, mas as grandes armas da Guarda Municipal, vou dizer quais são as que eu acho que são. A comunicação, o rádio, a defesa pessoal, as técnicas de negociação e resolução de conflitos. Eu trabalhei uns anos com a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro
que criou um grupo de especialistas em resolução de conflitos. E veja que em alguns momentos, conflitos muito graves, conflitos que iriam dar morte, onde a polícia estava envolvida, a polícia que tinha uma relação muito boa com a guarda, chamava os especialistas em resolução de conflitos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e os especialistas da guarda, só usando técnica, só usando verbalização, só usando a sua capacidade tecnológica em resolução de conflitos, resolvia um conflito potencialmente muito perigoso, ajudava a cidade, ajudava a polícia. Então esse é um grande caminho. A guarda tem um papel fundamental, mas não é o papel de ser mais uma polícia. Nós já temos muita fragmentação na polícia brasileira para ter mais uma fragmentação. Nós precisamos encontrar a vocação específica da guarda, que é grandiosa, que é importantíssima, mas que não é igual à vocação da polícia militar. Nós temos nesse país uma polícia ostensiva e preventiva, que é a polícia militar. A ela cabe a ostensividade e preventividade nas ruas. As guardas municipais cabe também ostensividade e preventividade, mas no campo desta inserção popular, pedagógica e orientativa do dia a dia da população. Pois não. Primeiramente, o senhor concorda com a máxima que diz que cada sociedade tem o governo que merece, e se esse tipo de disposição pode ser estendida à polícia? Né? E segundo, se não há um contrassenso muito grande por parte da população, hoje em dia, principalmente quando o cidadão cobra dos órgãos policiais uma postura mais humanitária, uma postura mais ostensiva, profissional, etc. Mas, quando esse mesmo cidadão se vê sancionado por esta mesma polícia, quando há uma quebra de algum ordenamento jurídico, ele tenta, dentro daquela nossa famosa lei de Gerson, ou seja, do jeitinho brasileiro, resolver seus problemas de maneira a se beneficiar. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado, Oliver. Assim, a primeira questão é a seguinte, provocação intelectual que nos fez o Oliver. Está correto a máxima de que cada povo tem um governo que merece? Eu, pessoalmente, Oliver, acho que não. Porque essa máxima é muito cruel com o povo, né? Falando dos governos no plural, esse nosso povo brasileiro é um povo tão trabalhador, é um povo tão sofrido, é um povo tão bondoso de coração, tão criativo. Não acho que o povo brasileiro tenha tido ao longo da história os governos que ele merecia. Mas eu preciso lhe dizer que a sua provocação é muito interessante porque me faz pensar e dizer uma coisa que, no entanto, é muito forte. Não é que cada povo tem o governo que merece, mas cada povo tem o governo que permite. Cada povo tem o governo que permite. Eu não posso ser paternalista com a população brasileira, onde eu me incluo. Nós, povo brasileiro, permitimos os governos que tivemos ao longo da história. Vocês vão me dizer, mesmo nos períodos ditatoriais, dramaticamente eu tenho que dizer, mesmo nos períodos ditatoriais, porque de alguma maneira nós reagimos menos do que devíamos. Nós nos organizamos menos do que devíamos. Nós respondemos menos do que devíamos. E em períodos de democracia, muito pior ainda. Nas democracias nós temos uma possibilidade de participar diretamente. Não só das eleições, que é uma parte importante da democracia, mas que vocês vão achar estranho o que eu vou dizer, mas que é muito pouco. Não existe democracia sem eleição, mas não existe democracia só com eleição. Democracia só existe com participação e articulação popular, com organização popular. Só colocar o dedinho ali na tecla, digitar o número e votar, isso é muito pobre do ponto de vista de conceito democrático. É fundamental, mas é muito pobre. Democracia é participação constante e coletiva, né? Então, assim, se as coisas acontecem, Oliver, é porque de alguma maneira nós permitimos. Mas não é muito cruel dizer isso com um povo já tão sofrido. Tem gente que não está gostando agora de me ouvir dizer isso aqui e das pessoas que estão nos assistindo. Mas esse professor está sendo muito cruel já com um povo tão sofrido. Sabe o que é? É que é melhor ser carinhosamente cobrador e responsabilizador do que ser paternalista. Do que dizer, não, pobrezinho desse povo, entendeu? Ele não merecia isso e ele nem é responsável por isso. Vamos dividir as coisas? Ele não merecia. Nós não merecíamos o que a história nos deu como governos. Mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis sim.
A segunda questão que o Oliver, então, nos perguntou é a questão relacionada a levar vantagem em tudo. Quer dizer, os cidadãos cobram muito da polícia, mas quando eles são penalizados de alguma forma, eles também acham que não mereciam, mesmo que tenham cometido erro. Na verdade, Oliver e aqueles todos que nos assistem, né, existe um problema de educação de valores muito grave na sociedade brasileira. E esse problema começa em casa, com todas as honrosas exceções das boas famílias, das boas escolas ressalvadas. Mas é preciso dizer o seguinte, existe um dano moral muito grave na educação do povo brasileiro, e isso começa com a ausência moral das famílias, isso se estende pela ausência moral das escolas. Eu não estou aqui falando de moralismo, eu estou falando de valores morais de convivência. Esse dano moral começa, como eu dizia, na família, se estende pela ausência moral da escola. Sabe por quê? Porque a família às vezes pensa assim, poxa, a gente quase não tem tempo, a gente tem que trabalhar, a gente está tão ocupado. Sempre tem uma desculpa para estar ausente da vida dos filhos e das novas gerações. Aí você sabe o que acontece? A família entrega para a escola. E a escola, que muitas vezes não percebeu que tem uma missão moral na educação das novas gerações, ela pensa que apenas tem que ensinar conteúdos para os alunos. Ensina química, física, matemática, biologia, alguma coisa de história, de geografia, etc. E não ensina o mais importante, que é a arte de bem viver, de viver de maneira solidária, de viver de maneira fraterna. A escola, em geral, com as honrosas exceções ressalvadas, lava as mãos desse processo e diz assim, isso era papel da família. Poxa, mas a família disse que era papel da escola. Como ainda, para completar a nossa sociedade altamente materialista, o papel das religiões, dos segmentos espiritualizados, sobre a educação moral da juventude, é efetivamente muito pequeno do ponto de vista estatístico. Então nós temos aí, Oliver, uma geração inteira abandonada do ponto de vista de formação moral. Como é que não vai ter violência na sociedade? Como é que não vão existir esse monte de gangues que estão dominando as cidades, não só de classe baixa, inclusive de classe média, né? Como é que o crime não vai estar graçando e aumentando cada vez mais, se nós estamos abandonando gerações inteiras à maternagem da televisão? Você sabe quem é que materna de verdade as crianças no nosso planeta hoje? É a TV. Uma criança brasileira, não sei se vocês sabem disso, ela vê mais televisão do que a criança norte-americana. Uma criança americana vê, em média, 21 horas por semana de TV. Uma criança brasileira vê, em média, 28 horas por semana de TV. Você sabe o que é triste numa pesquisa que a Unesco fez sobre isso? Que eles tentaram levantar quanto tempo, em média, uma criança conversa com os pais por semana. Você sabe, em média, quanto tempo uma criança conversa com os pais por semana? 38 minutos. E 28 horas de TV. Aí eu pergunto para vocês, o que passa na TV? Qual é o conteúdo dominante na TV? Qual é o conteúdo dominante nos videogames? Quando eles apertam os botões, o que é que eles estão cometendo ao apertar os botões? Atropelando pessoas, matando velhinhas, matando senhoras grávidas, estuprando gente. Não são todos os videogames, mas são os da moda, são os principais. Qual é o efeito daqui a 10 anos na cabeça de quem apertou o botão? Onde é que estão os pais e as mães, gente? Onde é que estão os pais e as mães? Onde é que estão as professoras e os professores? Onde é que estão as instituições religiosas com políticas efetivas de atingimento da juventude, com linguagens modernas e contemporâneas que possam efetivamente envolver a juventude? Aí podemos dizer, onde é que estamos nós da segurança pública, que não somos meros ordenadores e tarefeiros da segurança, que temos que ser educadores desses jovens também. Eu concluo dizendo a vocês, os que nos assistem, uma coisa muito bonita que eu já ouvi de muitos policiais no Brasil. Quando você tem um policial verdadeiramente presente, ou um bombeiro, ou um guarda municipal, próximo da comunidade, deve ter gente aqui que já aconteceu isso. Eu vi muito isso de policiais e guardas que trabalhavam nas escolas, né?
trabalhavam muito próximo das crianças, das mães das crianças. Como é comum que aquela mãe que cria sozinha os filhos, que foi abandonada pelo marido, coisa lamentavelmente tão comum na sociedade brasileira, como é comum aquela mãe ir procurar o policial, que é uma autoridade pública que trabalha com a questão da lei e da repressão legítima, inclusive. Como é comum essa mãe abandonada, que confia no policial, procurar o policial. Muitos que estamos assistindo agora devem ter passado por isso. E essa mãe dizer, o senhor poderia me ajudar? Meu filho está envolvido com gente ruim. Meu filho está envolvido com droga. Ela vai procurar o policial e o guarda e pedir ajuda. Ora, Oliver, que abandono é esse? Que falta é essa de autoridade? Que falta de assistência e de acolhimento dessa nossa pobre sociedade? E que bom que nós podemos fazer isso. Que bom que nós podemos ser esses que dão os conselhos, esses que dão as normativas, esses que fazem o balizamento, esses que dão as orientações que faltam numa sociedade onde pode tudo. Numa sociedade onde vigora o princípio do prazer e da autossatisfação. Numa sociedade que não reconhece o outro. Numa sociedade onde vale atropelar o outro, onde vale maltratar o outro, onde vale acabar com o outro para conseguir o que a gente deseja. Sabe o que é isso? Isso é falta de adulto. Os adultos sumiram da vida dos jovens e das crianças. E esses adultos não vamos empurrar para os outros. Esses adultos temos que ser cada um de nós. Eu quero agradecer pelas perguntas maravilhosas de vocês, realmente maravilhosas, realmente provocantes e inteligentes. Pelas perguntas certamente muito inteligentes que aqueles que estão nos assistindo estão se fazendo nesse momento. Não deixe de conversar com os colegas, né? Não deixe de entrar lá no ensino à distância da web também e fazer os exercícios e conversar com o grupo de vocês. Não deixem de trocar entre vocês essas ideias, vocês estão nos assistindo pelo vídeo, né? E aproveitar essa inteligência das perguntas que vocês também estão fazendo. Eu quero agradecer muito a todos vocês. As perguntas me ajudaram a explicar coisas e compreender coisas também. Cada vez que a gente ouve uma pergunta inteligente, como vocês fizeram, a gente aprende muito respondendo. Então eu sou muito grato pela aprendizagem que eu pude fazer com vocês e fico muito agradecido uma vez mais por vocês estarem aqui e lá nos telecentros ou lá em qualquer lugar onde chega a nossa programação, enriquecendo a nossa vida pessoal e enriquecendo a nossa vida profissional como operadores de segurança pública. Muito obrigado.